Você está falando de pacientes que são muito evitativos, né? Que buscam a esquiva e a evitação como estratégias de enfrentamento, né? Assim, da experiência emocional. E eu falei, né, de uma estratégia anterior, que é uma estratégia para lidar com a ruminação, né? Que são pacientes que têm uma tolerância altíssima à experiência emocional, e aí ficam ali ruminando aquele conteúdo, e quanto mais ele rumina aquele conteúdo, mais intensa a emoção e o pensamento fica, né? E aí eu tô pensando aqui em pacientes que usam, por exemplo, a própria autocrítica e o autojulgamento como uma forma de lidar com essa experiência emocional, né? Quantas vezes a gente recebe pacientes aqui na clínica que não conseguem, né, assim, tolerar e aceitar aquele pensamento e aquele, né, sentimento, muito por conta dos mitos, né, emocionais que, né, você trouxe no exemplo anterior. E aí, a fim de lidar com aquilo, existe um autocriticismo, um autojulgamento muito forte. Então, por exemplo, um paciente que experimenta uma emoção, a raiva, por exemplo, e aí não consegue tolerar a raiva e acha que não deveria sentir raiva, né? Que isso demonstra fraqueza, demonstra vulnerabilidade, que isso mostra que ele é, por exemplo, imaturo, que não deveria ser assim. Então, muitas vezes a gente percebe na clínica uma fala autocrítica, uma voz que vem de um autojulgamento, que com o tempo vai intensificando cada vez mais aquele conteúdo. Então, se você tem um paciente, né, que você percebe que a intolerância emocional é tão grande, que a voz da autocrítica e do autojulgamento faz com que essas emoções, esses pensamentos, eles só se intensifiquem com o tempo, você pode trabalhar caixinhas de ferramentas, né, da autocompaixão. E uma das técnicas que a gente pode usar é a técnica da carta compassiva, ou um conselho que a gente daria a um amigo. Então, você pode trabalhar uma voz mais compassiva, uma voz da autocompaixão com o seu paciente, proporcionando a ele um certo afastamento da própria experiência. Porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente ser gentil e a gente trazer uma fala, né, mais empática, mais acolhedora para as pessoas lá fora, né, para as pessoas que a gente gosta, do que a gente se olhar com carinho, né? E aí a gente pode talvez fazer o nosso paciente acho que talvez treinar um pouquinho, né, esse lado compassivo dele, desenvolvendo, acho que reforçando essa habilidade de ser muito empático e muito gentil às pessoas que são importantes. Você pode pedir para ele escrever uma carta, ou você pode pedir para ele pensar em um amigo muito querido, do qual ele gosta muito, que sabe que passa por situações semelhantes na vida, né, que experimentam emoções e que também enfrentam pensamentos desafiadores, semelhante aos pensamentos e sentimentos dele. E aí, nessa carta, ele trazer uma voz mais carinhosa, né? De um acolhimento mais genuíno, de um olhar um pouquinho mais compassivo, de uma atitude, né? De mais carinho para esse amigo. E aí, depois, né, que essa carta, né, ela for feita, esse paciente conseguir transformar essa carta, né, assim, trazer uma vozinha da primeira pessoa, né, e escrever essa carta para ele, né, a fim de, nos momentos difíceis, ele poder ler essa carta e se permitir abrir espaço para aquela experiência emocional vir, e se julgar menos, se criticar menos também.